Perfil do vendedor de sucesso, parte 1. Para se ter sucesso na área de vendas, e quando se fala vendas, é todo tipo de vendedor, corretor de imóveis, lojistas, todas as pessoas que vendem algo, algum produto ou algum serviço. Essa é, digamos, uma das profissões mais difíceis que existem. E por isso também uma das mais bem pagas. Na prática, praticamente o vendedor não tem limite de ganho. Se ele trabalhar com comissão, só dependerá dele. E é aí que a questão começa. O vendedor precisa ter um perfil psicológico, uma mente e um controle emocional muito acima do normal para ter sucesso. E para entender isso, as técnicas que nós explicaremos, os porquês, é preciso que as pessoas estejam dispostas a ampliar a complexidade da própria mente, da própria compreensão de todas essas técnicas. Se nós fôssemos repetir o que já é falado há milênios, não acrescentaria nada. Mas, se os vendedores, corretores, etc., que estiverem assistindo, eles entenderão o tamanho do problema e entenderão que se eles incorporarem em si essas técnicas que nós explicaremos nessa série, serão várias gravações, não existe limite de sucesso para o vendedor que incorporar isso em si mesmo. Ele resolver todas as questões internas, os padrões, as crenças, os traumas, limpando tudo que possa impedir a forma como ele sente o mercado. Para entender o mercado, para sentir o mercado, é preciso entender alguns conceitos de física. Eu procurarei trazer coisas de, por exemplo, uma outra área da ciência, o mínimo possível. O mínimo suficiente para que a pessoa entenda a técnica que está sendo explicada e o porquê que ela funciona. Para que ele possa aplicar nele mesmo. Então, para que possa ficar claro o fundamento daquilo que será explicado, porque são coisas bem além da compreensão normal, da visão de mundo que se tem. E essa é a questão de que um vendedor tem um sucesso extraordinário e N outros um sucesso mediano. Quais são os segredos? Qual o segredo que tem um George Girardi, por exemplo, que tinha o maior vendedor do mundo por 8 anos seguidos? Um Frank Bettger, um Napoleão Hill. É só aquilo que eles escreveram nos livros? Eles escreveram aquilo que era possível passar, que fosse entendido, inteligível. Agora, se nós analisarmos o que eles fizeram, o que eles falaram, o que eles escreveram, vocês verão que tem muito mais coisa atrás que não está falado, não está escrito. Mas que você vê no comportamento da pessoa que tem muitas cartas na manga e muitos segredos por trás da atividade deles como vendedores. E que isso fica debaixo do tapete. Isso não é exposto, isso não é mostrado, porque tem coisas que são muito além da visão normal de uma determinada época. Imagine que quando Napoleão Hill começou a falar de vibração, em 1920, 23, o que não causou naquelas pessoas que começaram a ler os livros dele, a primeira série que saiu, se não me engano, em 1923. Ele explicou que era possível explicar para aquela época. Seria mais ou menos a mesma problemática de voltarmos no tempo, no passado, e levarmos as tecnologias dos dias de hoje. Vocês podem ter uma excelente mostra destas situações no seriado que está passando, o Ministério do Tempo, o seriado que está passando atualmente, é excelente e dá uma ideia perfeita do problema que é mexer com o tempo. Pois é, só que mexer com o tempo é uma coisa extremamente poderosa para o vendedor. Porque nós temos um passado, um presente e um futuro. Normalmente, pensa-se que essas três coisas andam no mesmo tempo, na mesma velocidade. E é óbvio que não é assim. Se nós pegarmos o início do universo,
O Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás, pela física atual. Quando tudo surgiu de uma energia, e aí os elementos foram sendo criados, tudo isso é forma de falar, é metafórico. E o universo foi se expandindo, nuvens de gases, os elementos, e aí começaram a formar as primeiras estrelas, e depois as galáxias, depois os aglomerados. Então, nos desenhos que vocês podem ver nos livros, vocês verão uma explicação gráfica apenas, mas como se fosse um tubo. Tem um início aqui, aí ele infla, né? E como se fosse um tubo. Ele corre assim e dentro vem a formação dos elementos, aí estrelas, galáxias, e aqui na ponta, o tempo atual, as galáxias estão se distanciando. Isso já está provado que o universo está se expandindo numa velocidade muito maior do que tinha. Então todos os aglomerados e galáxias estão se expandindo aceleradamente. Bom, isso é a mesma coisa que acelerar um carro de 0 a 100 por hora. Se você estiver lá ali no tempo presente, for o 30 por hora, quando ele começou devagar. Saiu da inércia para 1, 2, 3 km, 5 km. Então, em que velocidade ele está? 5 por hora, 10 por hora, porque está acelerando. Quando ele chegar no tempo presente, 30 por hora, aquela velocidade inicial era pequena. Atualmente, no 30 por hora, tem uma velocidade X. E quando ele chegar a 80 por hora, quer dizer, o futuro, 100, é outra velocidade. Então o universo acontece a mesma coisa. Começou devagar e aí ele foi acelerando e continua acelerando. Então quando ele passou por um ponto X qualquer, aquela velocidade do presente já era diferente daquela do passado e daquela do futuro, quando ele está se espalhando muito mais velozmente. Portanto, isso tem grandes implicações. Não é uma coisa banal. O passado é uma coisa mais lenta. O presente é o que nós temos hoje. E vocês podem notar, se vocês param para pensar no que está acontecendo no tempo, vocês percebem que o dia, atualmente, o tempo passa mais depressa. Se vocês pegarem uma pessoa de 80, 90 anos de idade e conversarem sobre isso, quando essa pessoa tinha 10, 15 anos de idade, como é que era a percepção do tempo que essa pessoa tinha? Elas falarão que o tempo passava devagar, que para passar 6 meses, 1 ano levava. Né? E hoje a coisa é já meio vertiginosa. Então, em termos práticos, seria mais ou menos, naquele tempo, o dia o tempo passava com 24 horas, hoje nós estaríamos com mais ou menos 16 horas, e no futuro, outra medida. É claro que no relógio aparece as 24 horas. Mas a percepção real é das 16 horas. Não dá tempo de fazer tudo que se precisa num dia. Não é uma metáfora isso. É uma coisa bem palpável, se a pessoa para pensar. Isso em termos de capacidade de vendas, do perfil do vendedor de sucesso, é extremamente importante esse conceito. A gente falou sobre o universo porque é um contínuo, espaço-tempo. Nenhuma dessas coisas existe sozinha. É um contínuo espaço / tempo. À medida que o espaço do universo se expande, o tempo muda, porque com mais espaço, a velocidade é maior. Agora vejamos onde que entra isso em vendas. Ou no vendedor, no perfil psicológico, mental, emocional dele. O vendedor tem um passado. E neste passado estão os problemas e as vantagens, as qualidades. O vendedor de sucesso, ele já equacionou, já resolveu tudo isso, então é outra história. Mas quem está precisando vender e não vende, que faz um contato e na hora H não fecha, e não compra, e não aparece, e fica lá no plantão o dia inteiro, e na roleta você sai no número 20. O drama normal do dia a dia dos vendedores, corretores, lojistas, comerciantes e etc. E tudo isto, veja, toda esta questão macroeconômica está na dependência dos vendedores. Pode parecer simplista e simplório o que eu vou explicar, mas não é. É uma questão de raciocinar em cima dessa afirmação. Se nós capacitarmos um número grande de vendedores que não vendiam e agora eles passam a vender, porque eles resolveram todas as questões interiores e agora são excelentes vendedores. Então eles começam a vender. Se eles vendem, é preciso produzir, porque ele vendeu.
Tem que entregar, seja um produto, seja um serviço, seja lá o que for. Tem que aumentar a produção. Então, o vendedor, ele, na prática, ele força o aumento da produção. Porque se não deixarem você vender, vai para outro lugar. Procura um lugar que te deixe vender, é lógico. Ou então você passa a produzir o produto, o serviço, ou se unir com outras pessoas, não importa. Você passa a produzir o que você vende. Então, de um jeito ou de outro, e isso acontecerá de qualquer forma, porque na medida que você incorporar as técnicas que nós vamos explicar, você passará a vender de qualquer maneira. Não há jeito de não dar certo. Então, você passa a vender. Aí não pode vender porque não tem produto, não tem isso, não tem aquilo, te cerceiam. Inevitavelmente você ficou, como se fala, maior que o cargo que ocupa. E quando o funcionário fica maior que o cargo, se ele não é reconhecido, se ele não é promovido, se não deixa que ele cresça, ele vai embora. De um jeito ou de outro. Ou ele arruma emprego, ele é convidado, ou alguma coisa acontecerá que ele sai daquela posição e vai para uma posição de acordo com a nova capacidade que ele tem. E isso acontecerá de qualquer maneira. Quer a pessoa queira ficar estagnada onde está, então é melhor nem assistir isto, ok? Porque depois que assistiu isso, essa série, não vai ter jeito de ficar estagnado em hipótese alguma. Bom, vamos voltar lá no passado, presente e futuro. Existem traumas que impedem, que criam um automatismo na pessoa. Então, quando o vendedor se defronta com uma situação X, ele comete determinados lapsos, erros, e ele perde a venda. E isso acontece sistematicamente, uma vez, duas, três. Então, ele percebe que tem um padrão de comportamento. Inconsciente, subconsciente, consciente, seja lá, não importa. Ele tem um padrão que toda vez que ele chega naquela situação, ele perde a venda. Estas situações do passado precisam ser resolvidas. Como viajar para o passado? A máquina do tempo. É claro que não existe isso. Isso é ficção científica. Mas o tempo é um contínuo espaço-tempo. Então, o passado está acontecendo, o presente está acontecendo e o futuro está acontecendo. Tudo ao mesmo tempo. Se você olhar o universo, ele começou e ele continua. Como que se sabe que uma galáxia surgiu há 280 milhões de anos a partir do início do universo? Porque eles captam a luz que saiu daquela época lá, 280 milhões de anos, a partir do nascimento do universo, a luz começou a trafegar, a radiação cósmica de fundo, etc. E hoje, eles captam aquela luz e fazem todos esses cálculos e sabem a composição química e tudo que aconteceu naquela época a partir das ondas que chegam até nós, desde aquela época trafegando pelo espaço e indo embora. Portanto, hoje, no presente, nós temos acesso àquela informação de 13 bilhões de anos atrás. Aquilo continua existindo. Para todos os efeitos práticos. Não precisamos de máquina do tempo para voltar, seja lá no tempo que for. O vendedor tem tudo isto gravado na sua mente. O que ele precisa fazer para mudar esta programação, limpar esse trauma, esse condicionamento que ele tem lá do passado na vida dele? Problemas que ele passou com parentes, com estranhos na escola, seja lá, não importa a situação que foi em que ele ficou traumatizado. Ou que criou um determinado condicionamento dele. Bom, basta o vendedor, a pessoa, fechar os olhos e falar mentalmente que ele quer voltar na origem do problema. A palavra-chave é origem. Não é voltar 10 anos depois que o problema começou. Não, voltar na origem do problema. Tá. Então, imediatamente na mente dele aparecerá uma cena onde tudo começou. E a partir dessa situação, os erros foram um após o outro, porque criou um condicionamento. E aí ele sempre repete, é um automatismo que ele está vivenciando. Vamos supor que tem 2 ou 3 pessoas associadas nesta situação. Esse é só um exemplo. O que ele tem que fazer? Ele tem que dar voz a todos eles. Isto é, ele vai fazer uma reunião naquela situação e fica no papel da pessoa 1 e deixa a pessoa 1 falar o que ela pensa e sente daquela situação que foi vivenciada lá no passado. Depois que a pessoa 1 falar tudo, ele passa a palavra para a pessoa 2. Ele se transporta para dentro da pessoa 2, antes ele estava não. Aí ele vai para a pessoa 2 e vivencia aquilo que a pessoa 2 passou, falou, fez, etc. Depois ele passa para 3 e faz a mesma coisa.
Depois ele volta para si mesmo e, neste ponto, ele já tem uma visão abrangente de toda a situação, do porquê que cada um fez tal coisa. Então ele entende o 1, o 2 e o 3. Ele entende, ele compreende por que que cada um fez o que fez. E, nesse ponto, ele decide mudar a atitude dele frente aos 3. No passado, ele reagiu de uma determinada forma àquela situação e, em função dessa reação, ficou gravado o problema nele. Então, toda vez que ele caiu na mesma situação vivenciada, ele repetiu a reação que ele teve. Então, ele comete o ato falho N vezes a vida inteira, até que aquilo seja resolvido. Se ele volta na origem, escutou todo mundo, quer dizer, ele participou do que todo mundo falou, ele sentiu, ele entendeu, agora ele está apto a deixar o trauma ir embora. Então ele mentalmente e emocionalmente, ele troca a visão de mundo que ele tem daquela situação. Então a partir, ele falará algo assim, a partir de agora, a minha atitude será assim, 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 assado. Mentalmente, emocionalmente, eu agirei assim, 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 assado. Ele corrigiu a reação dele naquela época. Vejam, ele não mudou o passado. Porque mudar o passado tem consequências catastróficas, porque você muda todos os encadeamentos a partir daquela ação, daquele evento. Então não é para ninguém sair mudando o passado, é para mudar a atitude que a pessoa tem em relação àquilo. Você foi espancado, aí você resolveu odiar a humanidade inteira por causa de uma briga na escola. Você só vai mudar a forma com que você reage com os demais. Porque naquela hora você resolveu que, bom, ninguém presta, eu vou bater em todo mundo. E saiu fazendo isso. Aí você muda. Não, isso é uma questão pessoal desta pessoa e não tem nada a ver comigo. É o problema dele, é interno dele querer me bater. É dele o problema, não sou eu. Então eu continuarei sendo atencioso, cortês, pacífico, bondoso, etc., com todas as pessoas que passarem pela minha vida daqui para frente. Muito bem. Então você já sabe que esse tipo de mudança interior começa a mudar a pessoa e mudar o entorno da pessoa dia após dia. E mais ou menos uns 6 meses depois, o entorno da pessoa ou as situações que acontecem para a pessoa são completamente diferentes. Não é uma coisa que acontece no dia seguinte. Então as pessoas logo, quem faz esquece e acha que não mudou nada. Mas na verdade mudou tudo. Mudou o que ele sente, o que ele pensa. E quando muda o que ele sente, o que ele pensa, literalmente, a mudança na vida dessa pessoa será gigantesca. Então, é uma coisa simples, que só exige boa vontade de fazer, de trabalhar o problema, né? De sozinho, fecha os olhos, volta lá, faz tudo isso que foi explicado, e volta para cá e continua a vida normalmente. E as mudanças acontecerão no seu devido tempo, passo a passo. Ele não mudou nada em termos de passado, em termos físicos, digamos assim, mas a atitude dele mudará a vida dele dali para frente. Do presente para frente. Todas as situações que ele foi vivenciando serão reajustadas, refeitas, corrigidas, dia a dia, até o momento presente, e a partir daí o futuro mudará. Porque ele mudou a reação que ele teve no passado. Ele não precisa mexer em mais nada. Não precisa falar com as pessoas do passado, se ainda estiverem vivas, não tem que fazer nada fisicamente, é só uma questão interna, mental, emocional. Então ele começará a sentir, nos contatos que ele tem na função de vendas, que as coisas mudaram. Que os clientes, as pessoas, os compradores estão diferentes em relação a ele. Porque ele mudou, em função do acerto que ele fez no passado. Então, vejam bem, nesse ponto o presente já foi arrumado em grande parte. Porque esses traumas todos, esses lapsos, automatismos, a sabotagem, a autossabotagem que a pessoa faz é em função, em grande parte, do que foi feito no passado. E veio se repetindo até o momento presente. Então, corrigir esta reação, essa atitude no passado é fundamental. Senão, os traumas e as reações do presente não desaparecerão. Então, vocês vejam, não é uma questão de encher
de técnicas na mente do vendedor que ele consegue, a partir dali, vender. Não é só isso. Ele pode ter mais técnicas, mas as questões emocionais estão intactas, sem solução. Então, na hora H, quando ele tiver que fechar, que ele não faz. Ou nem aparece a venda, ou o cliente cancela, etc. Todas as situações que vocês já conhecem. Com todas as técnicas que tiver, não adiantará. Por quê? Porque o problema emocional continua, persiste. Para poder entender por que este passado está afetando, é preciso entender um conceito fundamental da arquitetura do universo. Tudo é partícula e é onda ao mesmo tempo. Tudo é massa e é onda ao mesmo tempo. Se você quer usar uma determinada coisa como partícula, você usa. Se você quiser usar como onda, você usa. É só uma escolha. Quando se escolhe trabalhar com o lado onda, trabalha-se com o lado onda. Tudo se comporta como onda. Se você quer trabalhar com o lado partícula, tudo se comporta com o lado partícula. É a escolha pessoal de cada um. E é por isso que é tão difícil para a pessoa que está trabalhando com o lado partícula, matéria, massa, acreditar que exista o lado onda. O do lado onda acreditar que existe a matéria não tem problema nenhum, porque ele está vendo, né? Ele pega. Agora, o lado da matéria acreditar que tudo também tem uma parte, um componente, uma face onda, já é bem mais difícil. Embora, depois de todas essas invenções do século XX que usam eletrônica, tudo isso baseado no lado onda, rádio, televisão, Wi-Fi, internet, etc, etc, etc. Tudo onda. Deveria ser mais fácil se entender que existe onda. Mas isso ainda levará um tempo. Mas para nós que queremos vender, isto não é a questão principal. É só para vocês poderem entender o porquê que se eu fecho os olhos, volto no passado e mudo a minha atitude, a decisão que eu tomei naquela hora, mental e emocional, o meu presente muda e o meu futuro muda. Porque eu mudei o lado onda daquela situação no passado. Então, quando a onda se propaga do passado para o presente, para o futuro, ela já está diferente. Porque, como eu disse, o passado não desapareceu. Os astrônomos olham a luz que partiu de 13 bilhões de anos. Está lá. É um contínuo. Portanto, nós podemos ir a qualquer lugar do tempo e espaço na hora que nós quisermos, como onda, não como maquininha de massa. Mas como onda, podemos ir a qualquer tempo e espaço que se quiser. Então, para corrigir essas questões internas que todos os humanos têm, é simples. Vai no passado, refaz a sua atitude, não precisa mexer na atitude de ninguém, você vai entender por que fizeram aquilo, e aí, tipo assim, você perdoa, porque se baterem em você, você perdoa, e está resolvido. E aí, aquele perdão que você fez naquela hora, vem mudando até o presente, e continua, e resolvido aquele problema. Você pode fazer isso para todos os traumas, todos os bloqueios, todas as crenças, tudo que impede você de vender. Qualquer coisa que você perceba que você tem um automatismo, que você repete o erro numa situação de venda, e você para e pensa, bom, eu tenho um problema, porque toda vez que o comprador fala tal coisa, eu cometo esse erro. Eu caio nessa situação mental ou emocional. Bom, se isso acontece sempre, tem um padrão, você precisa corrigir o padrão. Então você volta lá no passado e corrige o padrão daquela outra situação. Se durante um tempo você fizer isso com todas as situações que você erra, imagine, está resolvido tudo do passado. É só questão de tempo e paciência para fazer um checklist e vendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu falei tal coisa, o comprador falou e eu perdi a venda. Uma nova situação que eu ainda não tinha descoberto. Então eu falo isso, ele fala aquilo, eu perco a venda. Então volta no passado. Qual é a situação que aconteceu? A primeira vez que aconteceu, que eu falei aquilo, o outro falou isso e eu perdi a venda. Voltou. Tá. Então teve a primeira venda, por exemplo, que você perdeu quando aquela situação foi criada. Corrija o que você falou naquela hora. Então você não falará mais daquele jeito. Portanto, o comprador também não falará mais daquela forma, resolvido, aquilo fica gravado, a sua reação fica gravada e volta para o presente e tudo, aquilo está resolvido. Aí você pode pegar um outro problema, outro, e vai fazendo assim com todos que aparecerem que você percebe na sua atuação diária como vendedor. Estamos no momento presente. Agora vejamos o lado do futuro. Para entender o futuro, é preciso entender a questão da onda. Tudo é partícula e tudo é onda. Então, tudo
navega em ondas pelo universo afora. Aquilo que aconteceu há 13 bilhões de anos emitiu uma onda que vem vindo, passou agora e continua. E essa onda vai afetando tudo. Você já sabe que a onda vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas chega uma certa hora que a onda que está indo, ela volta. Os físicos chamam isso de ondas de possibilidade. Quando emitiu-se uma onda lá atrás e ela foi embora. E continua, né? A pessoa continua emitindo a onda. Você cometeu um erro uma vez, 2 vezes, 30 vezes, e está emitindo a onda. Daqui a pouco, igual o oceano, daqui a pouco a onda volta. E ondas têm uma característica, elas colidem, ou no pico ou na base da onda, no meio da onda. Se colide no pico, multiplica, soma. Se colide no meio, anula o poder da onda. Mas se colidir aqui, exponencia. Esta onda que foi enviada pela pessoa e que está viajando e que está voltando, se ela colidir com o pico da mesma onda que está sendo enviada de novo, foi cometido, vamos chamar de erro número 1. O erro número 1 foi cometido uma vez, 2, 3, 4, e assim foi. E está sendo. Cada vez que se cometeu o erro 1, gerou uma onda que foi embora. Cometeu de novo, 2 vezes, a onda está indo. 3 vezes, tá onda. Se vocês olharem o oceano, você vê que onda, é a mesma coisa. Então, cada vez que cometeu o erro, a onda, mais uma onda, não é a mesma, hein? Mais uma onda, a frequência é a mesma. A frequência. A energia que está na onda. Mas não é a mesma onda. Ela está indo embora. Vejam bem. O passado está fixado. O que você muda é a sua atitude em relação a uma determinada situação, mental e emocionalmente. O presente estamos vivendo. E também, a partir do momento que você viveu, está solidificado. O futuro, não. O futuro está totalmente em aberto. Então, o que você tem no futuro são futuros possíveis. Ondas de possibilidade. Futuros possíveis. Alternativos. Paralelos. Pode dar o nome que se quiser, né? Tem a teoria lá do físico dos mundos paralelos, universos paralelos, etc. No tempo existe a mesma coisa. Você tem futuros possíveis. Cada vez que se emitiu um pensamento, criou uma onda. Cada vez que se emitiu um sentimento, mandou uma onda. Raiva, ódio, ciúme, ressentimento, etc. Ou amor, bondade, compaixão, qualquer sentimento manda uma onda. E qualquer pensamento manda uma onda. Isso acontece o tempo todo. É como uma estação de rádio emitindo a programação sem parar. Só que isso vai e volta. Cada vez que se emitiu uma onda, foi para um futuro possível. N futuros possíveis. Já chegaram a essa conclusão, né? N. Isto cada pessoa, cada grupo de pessoas, cada coletividade, etc. Cada planeta, etc. Emitindo. E vai criando futuros possíveis. Um futuro, 2, 3, todos alternativos. Ainda não tem nada fixado. Nada. No futuro. São só possíveis. Por isso que quando você fala, é difícil. Veja o futuro e o que e a pessoa não vê. Ou se vê, ela vê um futuro possível e depois que chega na data lá da previsão, não bateu. Não aconteceu exatamente aquilo que a pessoa falou que ia acontecer. Ela viu errado? Não, ela não viu. Ela viu um futuro possível. Mas o que aconteceu foi outro futuro possível. Porque nós temos N futuros possíveis em andamento, sendo criados. Pensa bem na implicação disso em vendas. N futuros. Aí a onda dá uma volta e vem. Quando ela vem e nós estamos emitindo, vejam bem, todas essas ondas emitidas, elas voltam. Todas as ondas vão e voltam. Pois é. Agora, vamos supor, a pessoa emitiu, só por um exemplo, a pessoa emitiu 90% de onda de ódio. E 10% de outras coisas. O que acontece? Aquele futuro possível do ódio é 90%. Aquela onda, ela cresceu gigantescamente, porque cada vez ela começa a somar lá na frente, ela vai somando, ela vai tomando porte. Vocês já viram, tem ondas de mar que é uma marolinha, e tem ondas de 10 metros que já causam um tsunami, e aquelas do Havaí lá de 30 metros. Portanto, tem ondas e ondas. Alimentou aquela onda com tanto ódio. Quando ela voltar, volta aqueles, lembra? 90%.
E aqui no presente, vamos supor, a pessoa continua emanando ódio. 90% do tempo emana ódio. É um exemplo radical, mas é para poder ficar claro o que eu explico. Está com ódio emanando. E vem a super onda de ódio de volta. E colite. O que acontece na vida da pessoa? Um desastre total. Milhões de problemas. Né? Todo tipo de problema. Criados pela própria pessoa. Inevitavelmente, quando se pensa algo e sente algo, mandou-se ondas. Ondas de pensamento e ondas de sentimento. Nós somos partícula e onda ao mesmo tempo, tanto quanto esta mesa, o copo, etc, etc, etc. Tudo é partícula e onda. Então o universo tem o lado partícula, massa, que você... né? A sonda desceu em Marte. A sonda partícula desceu em Marte, partícula. Só que existe a sonda onda e Marte onda. Isso com uma pessoa. Agora, se vocês imaginem que tem um grupo de pessoas que emanam a mesma coisa, o mesmo sentimento, vamos supor, de ódio. E aquilo vai, e vai, e vai. E um dia volta. Parar de emitir estas ondas no presente, aqui agora. Porque se você corrigiu no passado, você parou de emitir. Você foi lá e corrigiu a sua ação, a sua reação. Então você parou de emitir. As coisas começam a se arrumar. Agora, vamos supor que aqui agora você para de emitir essas ondas. Tem N, o seu futuro. Cada um tem um futuro. E tem um futuro coletivo, etc. Bom, já ficou claro, né? Que se todos os vendedores do mundo fizerem isto, nós resolvemos o problema coletivo do mundo. Mas tudo bem, deixa isso de lado. Vamos ver. O seu. Você tem N futuros possíveis de cada onda que você emanou. E está indo. Se parar de emitir estas ondas negativas, né? Porque é onda de tudo. Todo pensamento negativo, não vai dar certo, é uma porcaria, etc, etc, etc. Todos os pensamentos negativos, destrutivos, etc, que foram mandados, estão lá, navegando. E acumulando. Cada um na sua espécie, na sua frequência. Vai somando. Agora perguntinha. Tem um jeito, que isso já passou pela cabeça de vocês. E agora? Eu fiquei não sei quanto tempo mandando onda negativa. E isso está tudo navegando lá, e a hora que a ondinha der a volta para cá. Tem algum jeito de que eu possa selecionar qual futuro possível eu quero? Tem. Tem N futuros possíveis em andamento. N. De todas as ondas mentais e emocionais que o ser emitiu. Tudo isso está em aberto. Completamente em aberto. Isto é, se não se fizer alguma coisa, o problema é sério. Porque mandou, volta. Mais cedo ou mais tarde. E o futuro é grande, é longo, mas volta. Que isso já está acontecendo agora nas suas vendas. Quando não fecha, por que o comprador teve aquela reação? Já é em função de um futuro possível, uma ondinha que voltou e bateu lá e ele, não quero, mudei de ideia, não quero mais o produto, ou começa a criar resistências de todos os jeitos, como vocês sabem como que a coisa é. Já é uma onda que voltou. Porque isso vai e volta o tempo todo. Agora, as grandes ondas vão se acumulando, né? Você não tem, só um exemplo, você não tem guerra mundial todo dia, todo ano, né? Mas você tem uma em 1914, você tem outra em 39, né? E assim por diante. Quer dizer, você tem uma, duas, tudo depende de quanto que você coletivamente criou e deixou a coisa rolar. A onda rolou, e a onda rolou até que voltou. Coletivamente. Como que se escolhe um futuro possível para que seja ele que volte? Um possível. Em vez de qualquer um. Aleatoriamente, como tem acontecido. Essa escolha não pode ser feita pela mente consciente. Isto é, vamos colocar uma terminologia de psicologia ou psicanálise. Pelo ego da pessoa. Esse eu consciente.
mental e emocional, ele não tem o poder de mudar esse futuro, que já está criado. Então, conscientemente, não há forma da pessoa mudar o futuro possível, dos N futuros possíveis, qual deles que volta. Então, como que muda? Embaixo, é metafórico, ok? Deste nível consciente, existe uma coisa chamada consciência analítica. Embaixo, dentro. Que a pessoa não percebe, não sente, nem pega, nem cheiro, nem gosto, nem percepção alguma. Mas está lá. Como uma onda. Por isso que é difícil, né? Como pega onda. Essa consciência analítica tem o poder de escolher qual futuro possível é melhor para a pessoa. E o X da questão aí é este. Quer dizer, não é o ego da pessoa que escolherá qual é o futuro possível que ele viverá, vivenciará. Esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. Tem N. Ele lançou N. Imagine a pessoa que vem emitindo o áudio e continua agora, e ele está emitindo o áudio, então tem aqui uns 10% de alguma outra coisa e tem uns 90% de áudio que ele está mandando aqui nesse futuro possível. Se você perguntar para ele, para o ego dele, qual futuro você quer vivenciar? Adivinha? É óbvio. Ele quer vivenciar esse aqui do áudio. É lógico. Se 90% do tempo ele está emanando ódio contra alguém, e se você der a chance dele vivenciar este futuro que ele está criando, não é? Ele vai quererá exatamente esse, do ódio, que é ruim para ele. Bom, mas ele nem acredita nisso. Como corrigir uma situação dessa? E vamos supor só que esta pessoa, depois, né, com o passar do tempo, ela chegou à conclusão que este não era o caminho melhor para ela, e agora ela já baixou esse ódio aí para 10% e agora tem outras coisas. Mas o futuro possível já está criado. Possível. Ele tem lá um possível com uma carga de ódio tremenda. E tem outros que ele criou. Qual que volta? Pode voltar, então por lógica, uma onda grande deste de ódio que a pessoa emanou durante X tempo, etc. Mas agora eu não quero mais que volte isso. Agora a pessoa está apavorada. Né? Depois que entendeu que semeou, aí agora entendeu que a onda volta, e como é que faz? Tudo tem solução. Tudo. Em vez de voltar este futuro possível, e ele virar uma probabilidade, que é quando a onda do possível volta, colide com uma onda que está saindo do presente, e aí, pico com pico, vira uma onda de probabilidade. E vocês sabem que probabilidade, aí a coisa é séria. Porque probabilidade, você tem uma roleta e joga a bolinha, né? Algum número dá. Então a probabilidade já é um negócio altíssimo de probabilidade de acontecer. Então é sério. Né? Enquanto é possibilidade, é uma coisa ainda remota. Mas uma dessas ondas da possibilidade volta, sempre. O que tem que se fazer para que a consciência analítica resolva o problema por nós? Já que nós, consciente, mental e emocional, não temos o poder de resolver isto. Nem tentem fazer isto, porque não funciona, não existe isto. Conscientemente, eu mudo, não muda. Isso não existe. Este é o drama do ser. Pelo ego, não tem solução para tudo isto que foi criado. Um dia volta, N desses aí podem voltar. Então, vocês já falamos, né? Um dia, aquilo foi semeado durante séculos. E apesar de todas as guerras do século 14, 15, 16, 17, né? E há de infinitum para trás, adiantou? Não. Então continuaram mandando a onda até que gerou 14. Continuaram mandando a onda até que gerou 39. E assim por diante. Um dia, volta. Mas, se nós deixarmos a consciência analítica tomar conta do problema, se nós entregarmos a solução do problema, das ondas de possibilidade do futuro, a consciência analítica resolve.
Ela escolhe o melhor futuro possível para voltar para nós. E todos os outros futuros são dissolvidos, que são possíveis. Volta o melhor. Então, a partir daí, todos os problemas daquela pessoa são resolvidos. No devido tempo. Mas as coisas são mirabolantes que acontecem. As sincronicidades, as coincidências, é simplesmente espetacular. A humanidade dá N nomes para esses tipos de situações que acontecem, que resolvem tudo. Não é? Mas na prática da física, é isso que está acontecendo. Embora a pessoa nem perceba. Porque a pessoa pode fazer isso que eu estou explicando de uma forma inconsciente. Quando a pessoa desiste de controlar o futuro. Este sentimento que emitiu de desistir de controlar o futuro, então, o ego desistiu de controlar o futuro, permite que a consciência analítica resolva o problema. Isto é, a consciência analítica escolhe o futuro possível. E aí, as soluções são resolvidas. A solução aparece, os problemas são equacionados, etc. Aí você vende. E aí você vende sem parar. Não tem problema, não tem comprador difícil, não tem... a produtividade do vendedor é astronômica. E aí ninguém entende como que, né? Esta pessoa vende tanto que fecha. Com o Jorge Girardi, que vendia por ano, se não me engano, 1.375 carros por ano, um a um. Não era vender frota para uma empresa X. É vender para uma pessoa. Um carro, uma pessoa. 2 carros, outra pessoa. Pensa o que é isso. Divide 1.375, não sei se o número é exato, mas é perto disso, por dias úteis. Tira os domingos, divide e vê quantos carros por dia ele vendia. 8 anos seguidos. Agora, é o quê? Um super-homem? Um extraterrestre? Um mago? Nada disso. Um ser humano igual a nós. Mas se você ler o livro dele, você verá que tem muito mais coisa atrás do que, embora já te auxiliará em muito ler os livros do Jorge Girardi. Mas está claro que aquilo tudo não é possível. Aquilo que ele fazia não é a explicação total do porquê que ele vendia tanto desta forma. O que os livros não contam é esse sentimento interior do vendedor, o perfil psicológico do vendedor de sucesso, o mental emocional aqui dentro. E isso o livro não conta. O livro conta, por exemplo, um outro livro, ele conta que o sujeito está numa cidade do interior, no hotel, e ele tem que descer e fazer uma venda. E aí já vai receber um dinheiro naquela venda, e uma entrada, qualquer coisa assim, e com aquele dinheiro ele toma o café da manhã e almoça, etc. Isto é, se ele não vender, ele não come, ele não toma café e não almoça. Já imaginaram? Um vendedor nesta situação? E o sujeito sai do elevador, sai do hotel e vende. E outra vez, e outra vez, e outra vez. E ele sempre vende. Qual o segredo? Pode dissecar. Quais as técnicas de venda que ele... Não é ali. Aquilo é um pedaço da questão. Não é ali que está o porquê que ele vende. É no mental emocional lá dentro dele. O perfil psicológico. Perfil. Como a pessoa é. Nesses filmes de serial killer, que tem os analistas de perfil, e eles chegam a descobrir quem que é o assassino, analisando o que ele faz ao longo de um tempo X, e eles analisam e enxergam, percebem, concluem o perfil do sujeito. Ele age assim, assim, assim. É um padrão, um padrão. Então agora ele fará tal coisa, e faz, e aí ele é pego. Porque é um padrão. E do mesmo jeito que todo mundo tem padrão, o vendedor também tem padrão. E esse padrão foi feito lá no passado. Então, se não corrige o passado, o padrão persiste. E aí a abordagem que ele faz, ele sai do hotel e precisa vender para comer. E se ele abordar errado? Pois é. E se ele fizesse de novo, e de novo, e de novo? Bom, aí ele já desapareceu como vendedor, certo? Então, para chegar neste ponto, é porque esta pessoa corrigiu todos os padrões que tinha. Mas como corrigiu? Isto não é falado, isto não é contado. Sabe o segredo do segredo? Quem que conta o segredo do segredo? Que é uma competição. Então quem que sairá pelo mundo afora contando o segredo do segredo? Portanto, passado, presente e futuro têm que ser trabalhados para que se possa vender sem parar. É preciso arrumar esses futuros possíveis
para que venha para nós o melhor futuro possível. A onda de possibilidade vire uma onda de probabilidade favorável a nós, benevolente, que os nossos problemas sejam resolvidos e que a gente venda e venda e venda e venda e venda. Isso é um lado da questão. Tem um outro lado extremamente importante, que é quando o vendedor se depara com um comprador resistente ou uma reunião em que tem alguns ou um resistente, que já decidiu de antemão que ele não quer, que ele será contra, que ele fará de tudo para que aquilo, o seu produto, o seu serviço não seja aceito. E resistências um a um para quem vende pessoa a pessoa. Vendas não é catequese religiosa. Não é missão religiosa. Não estamos mais na Idade Média. Vendas é um negócio. É uma profissão que precisa ter resultados. Se o vendedor não vende, ele desaparece daquela profissão. Como se fala, tem que matar um leão por dia. É exatamente isso. Então isso não é fácil. É muito difícil. O perfil do vendedor que tem problema de rejeição, problema de busca de aprovação, esse está fadado a sofrer, sofrer e sofrer e não vender e desistir e abandonar a profissão. Ou que desistam dele. Vendedor não pode ter nenhuma reação negativa com rejeição do comprador. Vendedor não pode buscar a aprovação dos demais. Isto é fundamental. Então vocês imaginem o tamanho da questão que vai, né, somando. O vendedor não pode ter problemas de ele se sentir diminuído, a autoestima dele desaparecer, a autoconfiança desaparecer, e ele se sentir um nada no mundo se foi rejeitado por um comprador qualquer que seja. Ele não pode depender da aprovação, de buscar a aprovação para que ele se sinta bem, autoconfiante, forte, poderoso. Ele precisa que os outros aprovem. Imagine. Isso em qualquer profissão é um problema enorme. Agora, sim, vendas é mortal. É o fim. Porque se tem uma coisa que o vendedor encontrará pela vida afora é rejeição. É o normal. É o dia a dia. Até que o vendedor resolva o seu perfil mental e emocional. É o que nós estamos explicando. Quando o vendedor resolver essas questões todas, passado, presente e futuro, acabou o problema da busca de aprovação e da rejeição. Acabou. Isso não existe mais para este vendedor. Aí ele vende sem parar. Vejamos um exemplo prático. Como faz isso na vida? Você vai numa reunião, sabe aquelas reuniões que, né, parece a reunião das grandes potências, que aquelas mesas enormes, retangulares, e senta um povo do lado de lá e outro povo do lado de cá, né? Nessas reuniões estratégicas, eles gastam 6 meses para decidir quem senta de frente com quem. Imagine, 6 meses para decidir quem ficará de frente com quem, porque aquilo é uma batalha. Bom, você não tem 6 meses para nem escolhe mesa alguma. Você já chega no cliente e eles te põem lá frente a frente com um povo deles. E muitas vezes o que acontece? Tem alguém do contra. Alguém resistente, alguém que não quer, alguém que está lá para criar problema. Seja por que razão for, não importa. Não importa. Seja porque a pessoa tem trauma da infância, não importa, não importa. Você, vendedor, você tem o fato na sua frente. Começam a resistir, você explica e eles resistem. Você explica de novo e eles resistem. Você argumenta e resiste, resiste. O que você faz? Insiste mais? Não. Não adianta.
A única possibilidade de dar certo no futuro é você falar algo assim. Já que existe resistência ou certas objeções, ou ainda não foi entendido, né, corretamente, ou eu não consegui passar, que vocês não entenderam meu produto, meu serviço, minhas condições, etc., fica para nós conversarmos numa outra vez. Muito obrigado, até logo. E vai embora. Pois é, isso é contra o bom senso do ego. O ego acha que se a gente colocar mais força, é que aí acontecerá. Não, é o inverso. É menos força. Então, não querem. Ou tem alguém que é um gerente que é fundamental na aprovação do negócio e ele está contra. Chega, fim. Quando vocês decidirem, a gente volta a conversar. Até logo, bom trabalho. E vai embora. Para fazer isso, é lógico que quem faz isso não é o ego. O ego quer continuar. Quem faz isso é a consciência analítica que fala, chega. É uma luzinha vermelha lá dentro que acende e você escuta uma vozinha, metaforicamente, falando, chega. Pronto, encerra. Então, escutar a consciência analítica é fundamental. Depois a gente fala mais dela. E vai embora, pronto. Se aquilo tiver que acontecer, aquela venda tiver que acontecer, será no futuro. Esta técnica é importantíssima. Isto nunca falha. Uma outra coisa, de suma importância também, mas que não parece, não é tão óbvia de captar, é o seguinte. O mercado é uma onda. Somatória. É uma onda. E você, vendedor, é outra onda. Onda vai, onda vem. A informação, tudo é onda e informação. A informação trafega o tempo todo, por todo o universo. Entre tudo. Mas no seu caso específico, vendedor, existe uma informação que você manda e que você recebe. Que eles mandam e você recebe. Um comprador específico, um possível cliente, ou o mercado como um coletivo, seja de que tamanho for. A onda do comprador, vamos falar que seja uma pessoa. A onda do comprador chega até você, colide com a sua onda. E quando colide, há uma interferência construtiva, a informação passa da pessoa, comprador, passa para você. A informação entra em você, é assimilada. Como você é uma onda, a informação entra por todos os lados, também no cérebro, nas sinapses, nos microtúbulos, etc. Mas também entra pela coluna vertebral, e aí ela ramifica pelos músculos, nervos, capilares, né? Toda esta rede do sistema nervoso central, tá? Então a onda entrou, a informação entrou, e ela se espraia por você, desde o último fio de cabelo até a sola dos pés. Então, você inteiro recebeu a onda. Isso é absolutamente real. Muito bem. Quando esta onda de informação do comprador chegou em você e entrou, você tem uma reação. Você tem uma percepção da realidade diferente, em função da onda dele que chegou até você. Isso significa que você, suas emoções te dão a informação perfeita do comprador ou do mercado, em tempo real. Como é isso na prática? A onda entrou, mexeu em todas as suas emoções, mental. Agora o que você sente? Você ainda não conversou nada com o comprador, possível. Mas dentro de você já está um maremoto andando. Quais são seus sentimentos frente ao comprador? Nesta hora, você já sabe se venderá ou não venderá. Se deve tentar vender ou não. Pela emoção que você estiver sentindo. Se estiver triste, depressivo, negativo, isto é uma informação
que chegou até você a partir do comprador. Veja. O universo é uma fonte infinita de informação. Tudo é informação. Então é uma fonte sem parar. Desde que você já resolveu os problemas, lembra? Passado, presente, futuro, já resolveu essas questões todas. A consciência analítica já tomou conta da coisa, já consertou, arrumou. Quer dizer, do seu lado não tem problema. Você estar depressivo, você estar desanimado, você estar triste. Aí se essa informação vier do comprador, você vai ficar mais triste, mais depressivo, mais negativo. Bom, só que fica difícil para você, vendedor, chegar numa análise rápida desta situação, né? Como é que você vai separar a informação que vem do comprador da sua? Você já chegou depressivo, aí ele manda, né? Veio depressão, aí somou. Qual é o grau de depressão que você consegue separar? Isto é meu, isto é dele, para já saber o que você faz naquela venda. É muito difícil, muito difícil. Por isso que é preciso, primeiro, resolver as questões internas do perfil do vendedor para poder usar a informação que vem do comprador, a informação que vem do mercado. Porque tudo é informação. Então, antes que a coisa comece, você já sabe se dá certo ou dá errado, se você vende ou você não vende. Se essa informação, em vez de ser uma coisa, uma informação negativa, que vem de fora, for uma coisa assim, extremamente anormal em termos de motivação, de euforia, de ganância, para. Porque esses dois extremos não funcionarão. O trabalho não funcionará tanto se for o vendedor estiver com emoções negativas, quanto se ele estiver com esse extremo, não é extremo de emoções positivas. Isto não é o normal. O normal é aqui, no centro, equilibrado. Isto aqui não é o normal, hein? Então, se você parte para a venda nesse estado eufórico, você pode ter certeza que isso não acontece. Por exemplo, você começou normal, equilibrado, sensato, centrado, aí fez uma venda. Ótimo. A partir desta venda, vamos supor, sobe no ego já umas ideias mirabolantes de que agora eu vou ficar milionário. Agora eu vendo todas. E o que acontece? Não acontece, não vende. Na hora que põe esta exuberância de ganância, paralisa. Tanto a negatividade paralisa, o vendedor tomará decisões erradas. Atitudes, ações, argumentos, fechamento, etc. Ele já está emitindo uma onda ruim para vendas. Se ele está emitindo uma onda negativa, de emoções negativas. E se ele está emitindo uma onda de euforia, de ganância e de coisas mirabolantes, a mesma coisa. Os dois extremos não funcionam. Só se o vendedor estiver equilibrado, centrado. Aí ele vende. Aí ele está emitindo uma coisa extremamente boa, que o comprador capta, e consegue, o que é mais importante, consegue que ele, o vendedor, sinta a informação que está vindo do comprador. Sabe quando o mercado começa a virar para um determinado lado? E aí cria uma euforia coletiva? Tipo 2008 e antes, né? Aquilo chama-se euforia coletiva. Em outros termos, em termos econômicos, uma bolha econômica. Mas aquilo é uma euforia coletiva. Quando você vira uma coisa assim, fica longe. Fica longe porque o problema é certo. É ruim para os negócios. Mas isso está na contra-intuição da pessoa. Se o ego está no comando e não a consciência analítica, se o ego está no comando, ele quer navegar nessa onda da euforia coletiva. E é aí que todo mundo perde mais cedo ou mais tarde. Porque é muito difícil, extremamente difícil, quando alguém entra nesta onda da euforia extrema, conseguir enxergar o ponto de saída. É muito difícil. E esta é a pura lógica que rege qualquer jogo. Jogo, cassino, roleta, etc. Qualquer jogo. Ganhou uma, ganhou duas. Ah, não, agora eu vou ficar milionário.
E o que acontece lá na frente? Ele perde tudo. Mas esta psicologia prática humana é que é usada. Cria essa ideia, né? Essa emoção de que irá acumular. E aí perdeu totalmente o foco de vendas. O equilíbrio para poder vender. O equilíbrio para poder sentir a informação do mercado. Então pensa bem o seguinte. O que você sente é uma informação externa que chegou até você. Pensa bem nesse conceito. Pensa o quanto isso está longe da visão de mundo tradicional. Se você está centrado, equilibrado e já resolveu essas questões e outras que mais tarde, depois a gente fala, se isto, o seu perfil psicológico já foi resolvido, isto é, você está equilibrado e centrado, tudo que chega para você é informação externa. Do comprador, do cliente, da empresa, do mercado, seja lá o que for. E você sabe qual é a verdade desta informação, analisando o que você sente. Anota isso. Você sabe a verdade da informação que estão emitindo e que está chegando até você pelas suas emoções. Pelo que você sente, você sabe se aquilo está errado, se está certo, se dará certo ou não. Se sai venda ou não sai venda. Antes que tudo comece, você já sabe o resultado. Então, com base nessa informação, que ninguém tem, pensa bem nisso, que ninguém tem, que o comprador nem imagina que você tem, que a equipe lá dos compradores nem imaginam que você tem essa informação porque você está sentindo, e você pode tomar todas as decisões antecipadas já sabendo o resultado daquilo. Então, quando eu falo que quem chegou nesta situação, passado, presente e futuro, é um livro aberto, é exatamente isso. Você já tem toda a informação antes que o jogo comece. E quando a informação é ruim, é negativa, é problemática, você não participa do jogo. Fica para a próxima vez. Muito obrigado, mas não perde tempo. Lembra? Não perder tempo. Não é para ficar tentando fazer com que o comprador compre quando ele está emanando uma informação negativa que já chegou em você e você já sentiu isto. Um vendedor de sucesso, ele é capaz de sentir isso instintivamente ou intuitivamente, através da consciência analítica. Obrigado. Vá para o próximo vídeo para a parte 2.